que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, chamar os vereadores presentes. Boa noite a todos e todas. Vereador Nélio Aurélio, vereador Gilson Marques, vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereador Fausto Nichini, Leci Alves Campos, José Geraldo Guedes e Silvânio Aguiar. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta a reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino Questão de nacional ordem, brasileiro. presidente. Queria que o senhor constasse o plenário para a dispensa do hino nessa noite, que a pauta está extensa e já estamos bastante tempo atrasados. Consulta o plenário sobre a solicitação do vereador Gilson Marques. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira parte, ata da reunião ordinária, dia 24 de maio de 2016, foi encaminhado aos gabinetes para a conferência. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Leitura de correspondência. Inexistente. Apresentação de proposições. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o vereador Fausto, o vereador Nélio Aurélio. Só para... eu estava esperando a sua excelência chegar nas proposições, como já não tem correspondência, é que tem só um projeto em pauta, e eu não gosto muito de falar de Vila Nova em plenário, não, porque dá a impressão que a gente está tirando proveito disso politicamente. 8 horas, eu tenho que estar numa reunião do escritório. Vereador. Pode falar, Fernando. Vereador é meio largo, a gente não conseguia enxergar. Então, eu tenho que estar nessa reunião porque conseguimos recuperar o terreno do Vila Nova ali, definitivo. E eu preciso estar lá, e eu queria votar esse projeto do vereador Gilson Marques, parece que tem uma emenda no projeto da vereadora Ângela. Se a sua excelência pudesse inverter a pauta, eu já conversei com alguns vereadores, eles concordam. E eu vou sair em seguida porque eu vou participar dessa reunião em Belo Horizonte, que é de interesse do clube do Vila Nova. Eu vou consultar o plenário sobre a solicitação do vereador Nélio Aurélio. Tem um compromisso muito importante em Belo Horizonte para definir os destinos do Vila Nova. Os vereadores concordam com a solicitação do vereador Nélio, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. Senhor presidente, vou registrar a presença do vereador Alessandro Luiz Bonifácio e do vereador Fausto Nichini. Vai por emenda, tem emenda, né? Senhor presidente, questão de ordem. Já que foi concordado questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Já que foi concordado pelo plenário, eu agradeço a todos os vereadores. Parece que a vereadora Ângela tem emenda no projeto. Senhor presidente, eu me esqueci. As 2 votações, se puder, por favor. O vereador está solicitando para que seja votado nessa noite, em primeira e segunda votação. Os vereadores concordam com a solicitação do vereador Nélio, permaneçam como estão, aprovado, 8 votos. Projeto de lei número 1586/2016, autoria do vereador Gilson Marques, que regulamenta o artigo 85, 19 da Lei Federal 13.105/2015, em sua primeira votação, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora
Ângela Lima. Eu vou apresentar emendas a esse projeto. Vou entregar na mesa as minhas emendas. A vereadora apresentará uma emenda sobre o projeto 1586 de 2016. Senhor presidente. Solicito o secretário que faça a leitura da emenda da vereadora Ângela Lima. Propostas de emenda ao projeto de lei de número 1586/2016. Esta proposta de emendas do projeto de lei de número 1586/2016, de autoria do vereador Gilson Antônio Marques, não pretende modificar o seu conteúdo, visto o grande alcance que pretendeu o autor em disciplinar a distribuição equânime do produto dos honorários de sucumbência para aqueles que realmente têm o direito ao recebimento dos mesmos. Emendas de redação. Visa retirar do texto o artigo 3º e o parágrafo 1º do mesmo artigo 3º, a palavra geral do cargo público de procurador-geral adjunto, pois o cargo é de procurador adjunto, nos termos do disposto no artigo 1º da Lei de número 2225/2011, de 23 de agosto de 2011, que criou e inseriu na estrutura organizacional do município o cargo de procurador adjunto. Emendas supressivas. Visa excluir do projeto de lei o parágrafo 2º do artigo 3º, tendo em vista que cria ônus para o município ao estipular um piso mínimo de honorários de sucumbência, que seria ilegal e inconstitucional ante a falta de previsão orçamentária, e mais, desvirtua a natureza dos honorários de sucumbência. O referido parágrafo 2º do artigo 3º ainda contraria o inciso 3º do artigo 57, a Lei Orgânica do município de Nova Lima, pois se trata de matéria de iniciativa privativa do prefeito. Também retirado do texto do projeto de lei todo o parágrafo 4º do mesmo artigo 3º, tendo em vista que o referido parágrafo contraria o caput do artigo 3º, mais abrangente e que encampa o objetivo do autor ao propor este projeto de lei, que dispõe que, artigo 3º, para fins de cumprimento do artigo 85, parágrafo 19 da Lei 13.105 de 2015, os honorários de sucumbência deverão ser rateados integral e exclusivamente entre os ocupantes do cargo efetivo de procurador do município, o procurador-geral e um único procurador adjunto, sendo desde já divididos os valores já depositados e conta única anteriormente aberta para este fim por força de determinação judicial. Emenda modificativa. O que deve ser revogado tão somente é o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal de número 1965/2006, que regulamenta o artigo 97 da Lei Orgânica do município, organizando a estrutura organizacional da Procuradoria-Geral. O parágrafo 2º do artigo 4º, sendo revogado, tira do Procurador-Geral o poder de editar portaria, estabelecer metas para a concessão de bonificação aos servidores que participem do contencioso judicial ou administrativo, com recursos oriundos da percepção dos honorários advocatícios devidos ao Procurador-Geral. Os demais dispositivos da Lei número 1965, 2006, devem ser mantidos, dada a sua importância na regulamentação do artigo 97 da Lei Orgânica do município. O parágrafo 5º passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 5º.
a percepção dos honorários de sucumbência pelos procuradores do município serão devidos ainda que os mesmos estejam atuando somente de forma consultiva. Emenda aditiva. Deve-se dar outra redação ao artigo 7º do artigo 3º ao parágrafo 7º do artigo 3º do projeto de lei de número 1586/2016, para reafirmar o texto do caput do referido artigo 3º e caracterizar que os honorários de sucumbência deverão ser rateados exclusivamente entre os ocupantes dos cargos de Procurador-Geral do município, Procurador Adjunto e Procurador Municipal Efetivo, com a seguinte redação: parágrafo 7º. Os valores provenientes dos honorários de sucumbência de que trata o artigo 3º desta lei não pertencem ao município, por força do disposto no artigo 23 da Lei Federal de número 8.906 de 94, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E, por isso, deverão ser depositados em conta única já aberta por força de determinação judicial, exclusivamente para este fim. Os demais dispositivos do projeto de lei de número 1586/2016 permanecem inalterados. Nova Lima, 31 de maio de 2016, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. Pediria ao secretário olhar quantas emendas foram apresentadas pela vereadora. Faz favor. Total de emendas. Na verdade, é uma única emenda com várias propostas. Nesse mesmo eu estou errado, perdão. Não, são várias emendas. São várias emendas, então, assim, perdão, realmente. 1, 2, 3, 4 emendas. Não é isso? Sim, Tendo em vista a complexidade das emendas apresentadas, que poderão alterar os efeitos do projeto, determino e remesso o texto à Procuradoria para a Comissão de Pareceres. Porque apresentaram 4 emendas, né? Questão de ordem, senhor presidente. 5 emendas que eu, por exemplo, não tenho condições de, vereador, questão de ordem, não tenho condições de votar uma coisa apresentada dentro da reunião, né? Foi lida aqui, isso é uma coisa que tem que ser estudada. Com a palavra, vereador Gilson Marques. Eu, na qualidade de autor do projeto, discuti amplamente isso aqui com a vereadora Ângela Lima, com a minha advogada e com as demais advogadas que são interessadas no projeto, e está tudo de acordo com o projeto, não tem nada aqui que desqualifique o projeto de forma alguma e nenhuma cláusula, ele só vem enriquecendo o projeto de número 1586. Eu pediria ao senhor que reavaliasse a postura do senhor e que botasse a emenda em votação e o projeto também. Eu vou pedir a paralisação da reunião por 5 minutos. Por exemplo, eu não tenho condições que eu estou apresentado as emendas neste momento. E eu tenho certeza que a maioria dos vereadores não tem conhecimento sobre as 5 emendas. Está paralisado a reunião por 5 minutos. Ok. Eu acho que, na minha opinião, que deveria tirar de pauta. Eu insisto em manter. Vamos falar os 5 minutos. Vamos reiniciar a reunião. Vou repetir: discussão e votação de projetos. Projeto de lei 1586/2016, autoria do vereador Gilson Marques, que regulamenta o artigo 85, 19 da Lei Federal 13.105/2015. Em sua primeira votação, senhor presidente, discussão, com a palavra o vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, só para registrar a presença dos vereadores Flávio de Almeida e André Vieira.
Em discussão. Senhor presidente, as emendas... Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. Eu acho que antes da gente votar o projeto, nós temos que votar as emendas. Para ela poder ser incorporada ao projeto. Ué. Ok. Primeira votação, as emendas apresentadas pela vereadora Ângela Lima. Antes de colocar em votação as emendas, eu quero justificar o seguinte, que eu poderia até votar a favor, mas eu vou ingressar na justiça contra um procurador adjunto que ocupa o cargo na prefeitura ilegalmente há muito tempo. Quero falar isso. Há muito tempo que eu gostaria de uma oportunidade para denunciar esse fato. Então, em votação as emendas da vereadora, os vereadores concordam. Vou colocar as emendas em blocos. Em bloco? É porque já foi... Eu não entendi, não. Senhor? Eu não entendi. O senhor quer que eu peça que ele leia novamente? Não. Então a votação será em bloco das emendas apresentadas pelo vereador. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que concordam com as emendas da vereadora Ângela Lima. Voto contra. Vou colocar em votação ainda, vereador. Já anunciou. Eu estou colocando em votação, em primeira votação, as emendas apresentadas pela vereadora Ângela Lima. Os vereadores que concordam com as emendas permaneçam como estão. 2 vereadores votaram contra as emendas. Senhor presidente, justificativo. O vereador Flávio e o vereador Alessandro Bonifácio. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. É só por falta de tempo hábil, realmente, para mim entender as emendas, mas a vereadora está cheia de razão. Entrou na casa na hora certa, mas como eu não entendi as emendas, então estou votando contra. Obrigado. Senhor presidente, quero alertar que será as emendas somente uma votação. Com a palavra, o vereador Nélio de Almeida. Nélio Aurélio. Nélio Aurélio. E o Flávio Aurélio. Senhor parece. Eu me antecipei aqui, mas é só para lembrar, e vai pôr as emendas de segunda votação também? Só uma? E agora já vai direto para o projeto. Tá bom, obrigado, é só isso para mim. Em votação, o quê? As emendas, 2 vereadores contra, 8 votos a favor. Projeto de número 1586, de 2016, em sua primeira votação, em discussão. Questão de ordem. Qual vereador que pediu? O vereador Flávio de Almeida. Vou anunciar o voto, vou votar contra, uma vez que acredito eu que o prefeito jamais mandaria um projeto desse para casa, uma vez que ele é procurador. E saindo do cargo, ele será beneficiado quanto ao projeto. Então, para me manter aquilo que eu acredito, que é a minha maneira de caminhar, eu anuncio meu voto contra. Continua a discussão. Quero novamente frisar que votaria a favor, mas ingressarei na justiça contra o procurador adjunto que ocupa um cargo ilegalmente na prefeitura. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. 2 votos contra, o vereador Alessandro Bonifácio e o vereador Flávio de Almeida, 8 a favoráveis. Gostaria que o senhor consultasse o plenário para colocar em segunda votação ainda hoje, senhor presidente. Vai fazer. Na questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gilson solicita ao plenário que coloquemos em votação na sua segunda votação. Os vereadores que concordam
com a votação, permaneça como estão. Aprovado por 10 votos. Sim, sim. Espero que nas próximas vezes, quando o vereador solicitar, que antecipem a votação, como foi solicitado pelo vereador Nélio, que essa Câmara continua atendendo o vereador, porque não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Atendeu questão de ordem, a solicitação do vereador Nélio, que tem compromissos inadiáveis. Então, nas próximas vezes, eu pedir a colaboração que os vereadores também atendam, né, às futuras solicitações. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria agradecer os nobres colegas que votaram comigo e os que não votaram também. É prerrogativa do vereador, cada um tem o livre-arbítrio aqui, mas queria justificar esse projeto de público, uma vez que eu já justifiquei aí atrás para os nobres colegas. Já votou a segunda vez? Não, já votou a segunda vez, já votou as duas? Ainda não. Não votou a segunda, não. O vereador tem direito. Pois é. Este projeto, ele é para dividir a verba de sucumbência. Verba de sucumbência, para quem não sabe do que significa, acho que na casa todo mundo sabe, estou falando na TV, os honorários que o município recebe inerentes das dívidas ativas. Existe uma lei federal que disse que esse dinheiro tem que ser dividido em partes iguais aos procuradores do município, concursados e nomeados, conforme determina a lei. E hoje, o dinheiro é de apenas uma pessoa, do procurador nomeado. É injusto, seja ele quem for, é injusto. Infelizmente, nessa nossa cidade, quando você vota contra um projeto, ou quando você faz um projeto de autoria sua, que prejudica alguém, o cara acha que é pessoal. Não tem nada pessoal, não. O procurador do nosso município foi meu advogado, é um cara que eu tenho um bom relacionamento, posso não ter hoje mais, mas arroz com feijão também eu como na minha casa, eu estou fazendo com a minha consciência tranquila. É uma divisão de riqueza que hoje vai para um bolso só. E não é justo. Eu quero esperar votar o projeto para eu fazer um outro comentário, que é uma denúncia que eu quero fazer. Muito obrigado. Por deliberação plenária, coloco o projeto de lei 1586/2016 em sua segunda e última votação. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. O vereador Flávio de Almeida e o Alessandro Bonifácio, vereador, votaram contra. Favoráveis, 8 votos. Resultado da votação. Encaminho o projeto de lei 1586 de 2016 à sanção. Senhor presidente, questão de ordem. A palavra, o vereador Nélio de Almeida. Que isso? Desculpa. Que isso? Que isso, presidente? Vereador Flávio Aurélio. Que isso? Eles não são irmãos, não, mas são Não tem conterrâneos. problema, não. Isso. São conterrâneos, são da mesma terra. O senhor parece muito com ele. Como eu disse aqui, eu estou saindo para cumprir um compromisso que eu pedi a inversão de pauta e parabenizar toda a casa, inclusive a sua excelência, presidente, porque pôs as emendas em votação, porque elas são soberanas, independente de ser legal ou não, que isso depois é a justiça que julga, e parabenizar o autor do projeto e a autora também que fez as emendas, porque isso foi uma justiça muito grande, que eu já vinha falando aqui atrás, tempos atrás, que o dinheiro só vai para uma pessoa. Então, lá tem 4 ou 5 procuradores que são concursados e não ganham nada. Então, agora vai fazer justiça, vai dividir o bolo para todo mundo. Parabéns a todos que votaram. E o senhor vai embora até mais feliz, né, vereador? Oi? O senhor vai embora até mais feliz com o sobrenome desse, Almeida. Quando Olha como é que sou Almeida. muito bonito. Viu? É um nome muito sugestivo, né, Flávio? Questão Obrigado de a ordem, todos presidente. aí e obrigado, até logo. Eu gostaria de agradecer novamente o deputado João Vitor Xavier pela liberação
de verbas para o município. Já foi até relatado aqui no ano passado, 2 liberações, mas agora não são 2, são 4. Eu gostaria de ler. Eu tenho a honra de 2 mandatos ter trabalhado e muito para o deputado, que ele tem sempre atendido para a comunidade Nova Lima as minhas reivindicações. 30 mil para o colégio estadual, não é de agora, que todo ano ele tem liberado essa verba, 30 mil polivalente, um ônibus escolar para o município, uma ambulância para o município. Agradeço de coração, os documentos estão aqui, o deputado que eu apoiei e não arrependi. Não é como a maioria vem aqui, pega os nossos votos e só volta depois de 4 anos. Então, o João Vitor é uma pessoa séria e eu pretendo, sempre que ele for candidato, eu apoiá-lo, porque é um homem sério. É disso que nós precisamos para a Nova Lima. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Queria só para Gilson. encerrar essa parte do projeto que foi votado, mais uma vez agradecer aos novos colegas e dizer o seguinte: hoje eu fui pego de surpresa com uma informação e eu quero pedir aqui à mesa diretora dessa casa que comunique ao Ministério Público para que averigue se é verdade o que está acontecendo. A lei determina que essa conta de verba de sucumbência, esse dinheiro seja colocado em uma única conta. Está escrito aqui na lei, muito claro. E eu fui informado hoje que o procurador mandou abrir uma conta paralela no mês de março. Tem uma conta lá com R$481 mil que está bloqueada pela Justiça. E tem uma outra conta aberta, depois que a Justiça bloqueou, não está mais depositando dinheiro nessa conta. Então eu quero saber quanto tem nessa conta, onde ela está, com quem ela está e por que ela foi aberta numa atitude arbitrária. Muito obrigado. Solicito o jurídico para pedir, atendendo a solicitação do vereador Gilson Marques, o vereador Gilson vem batalhando com respeito a esse projeto que nós votamos há muito tempo. E realmente, vereador, o senhor tem conversado comigo muito e espero que a Câmara, no seu total, tome as devidas providências. Apresentação de proposição. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1589/2016, autoria da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que dá a denominação ao logador público que menciona e contém outras providências. Denominar a rua Cécio Jonas, atual Rua 3, bairro Campo do Pires. Projeto de lei de número 1589/2016, com data do dia 20 de maio de 2016, da denominação a logradouro público que menciona e contém outras providências. O povo de Nova Lima, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Cécio Jones, atual Rua 3, situado no bairro Campo do Pires. Artigo 2º. A Prefeitura de Nova Lima providenciará a colocação das placas alusivas à presente denominação nos locais apropriados, bem como fará a comunicação às entidades, especialmente Copasa, CEMIG, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e empresas de telefonia. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 20 de maio de 2016, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. Encaminho o projeto de lei 1589 de 2016 à Comissão de Legislação e Justiça. Solicito ao secretário a leitura do projeto de decreto legislativo número 329/2016, autoria do vereador Leci Campos, que,
concede de cidadã honorária de Nova Lima, a senhora Denise Dumont Flecha. Projeto de Decreto Legislativo de número 329/2016. Concede o título de cidadã honorária de Nova Lima, a senhora Denise Dumont Flecha. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sob a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido à senhora Denise Dumont Flecha, por seus relevantes serviços prestados à comunidade, o título de cidadã honorária do município de Nova Lima. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal, a ser designada previamente, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado. Artigo 3º. Revogados disposições contrárias deste decreto legislativo, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 25 de maio de 2016, assinou o vereador Leci Alves Campos. Encaminho o projeto de decreto legislativo 329 de 2016 à comissão especial e nomeia os vereadores Flávio de Almeida, Fausto Nichini e Gilson Antônio Marques para compor a comissão especial. Solicito ao secretário a leitura do projeto de resolução número 145/2016, autoria da vereadora Maria Ângela Dias Pereira, que altera a redação do dispositivo da resolução número 106 de 2010, de 30 de junho de 2010, e contém outras providências. Projeto de resolução de números... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Maria Ângela. Hoje vocês receberam na pauta o projeto de resolução que eu estou entrando e mais a resolução que foi promulgada em junho de 2010. E eu vou pedir aos vereadores que tomam conhecimento desse projeto de resolução que eu estou entrando e que durante a semana deem o seu parecer para mim, se vocês acham que a gente deve prosseguir ou não com o encaminhamento desse projeto. Eu gostaria de escutar, como eu não tive a oportunidade de entregar e de conversar pessoalmente com vocês a respeito desse projeto de resolução, levando em consideração que o assessor institucional, Bruno, é um assessor frequente nessa casa, trabalha todos os dias, faz jus àquele trabalho que ele faz, além de outros que vêm aqui todo dia. Estou vendo ali o doutor Leandro também, que eu tenho o maior carinho e respeito por ele. O doutor Leandro também é um assessor responsável, que está sempre presente em todos os dias da casa. E o Bruno está presente em todos os dias da casa. Quando eu manifestei a respeito desse projeto, dessa resolução, ele esteve lá no meu gabinete, passou todas as informações para mim, mas eu não tive a oportunidade de conversar com vocês, vereadores, essa alteração que eu estou propondo nessa resolução. Então, eu gostaria que vocês dessem uma analisada e, durante a semana, vocês manifestassem e, caso seja favorável, semana que vem eu entro com a resolução, com o projeto de resolução. Uma parte, vereador? Perfeitamente, vereador. Eu só queria compactuar da fala da senhora com relação ao Leandro. Eu não conheço ainda o Bruno, mas o Leandro eu também quero testemunhar que ele todos os dias está aqui cumprindo com seu dever. Eu acho isso admirável. Então, eu estou retirando o projeto de resolução hoje de pauta. Atendida a solicitação da vereadora, a retirada do projeto número 145 de 2016. Leitura de parecer
Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1582/2016, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Vou retirar de pauta, Zé Guedes. Eu tirou de pauta, Zé Guedes. Esse projeto foi retirado de pauta. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei 1588 de 2016, autoria do vereador Leci Campos, que dá a denominação alugador público que menciona e contém outras providências. Denomina-se a Rua Radialista Adair Gonçalves Pereira, a atual Rua 4, bairro Oswaldo Barbosa Pena. 2. Parecer de Comissão de Serviços Públicos Municipais, referência ao projeto de lei de número 1588/2016, da denominação alogradouro público que menciona e contém outras providências. Relator designado, vereador Fausto Nichini Ferreira. O projeto de lei tem como autor o vereador Leci Alves Campos, conforme teor da ementa supracitada. De forma regimental, a proposta em tela obteve da comissão permanente antecessora manifestação de trâmite favorável face aos seus aspectos de juridicidade e legalidade, cabendo, outra sim, a esta comissão analisar os méritos procedentes. Em resumo, importa observar que a criação de tal medida visa homenagear Adair Gonçalves Pereira, é plausível, tendo em vista os seus relevantes serviços prestados ao município. Sendo assim, observando os quesitos que competem à comissão supracitada, emitimos o nosso parecer favorável ao segmento do pleito. É o parecer passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, com data do dia 30 de maio de 2016, assinaram os vereadores relator designado Fausto Nichini Ferreira, presidente Alessandro Luiz Bonifácio e vice-presidente André Luiz Vieira. Solicito ao secretário a leitura de parecer da Comissão Especial, referente ao projeto de decreto legislativo número 327 de 2016, autoria do vereador Flávio de Almeida, que concede de cidadania honorária de Nova Lima à senhora Carolina Luiza da Cruz Prates. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Gostaria de o senhor consultar se o plenário fosse colocado em sua votação na data de hoje, por gentileza. Eu não tenho culpa, não. Eu só não tenho culpa de ter invertido a pauta. É aí que entra o regimento da casa, está vendo bem? Vocês viram bem? Vocês têm que agora voltar à pauta. Eu não tenho nada com isso. Consulto o plenário sobre a solicitação do vereador Flávio de Almeida. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Leci Campos. Considerando, então, retornando à pauta normal, eu gostaria que... Deixa eu pegar aqui minha pauta. O projeto de lei 1588, que da denominação alogradouro público radialista Adair Gonçalves Pereira, ele também já tramitou pelas comissões todas. Então, eu gostaria de solicitar que consultasse o plenário para também ser votado hoje. Sim. Consulta o plenário sobre a solicitação do vereador Leci Campos. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Parecer de comissão especial. Referência ao projeto de decreto legislativo de número 327/2016. Concede o título de cidadania honorária à senhora Carolina Luiza da Cruz Prates. Comissão especial formada pelos vereadores Gilson Antônio Marques, Alessandro Luiz Bonifácio e Fausto Nichini. Em conformidade com os artigos do Regimento Interno,
e lei orgânica do município de Nova Lima, compete à comissão especial opinar sobre a concessão do título de cidadania honorária, trazida no bojo deste presente projeto de decreto legislativo. Depreende-se que, do referido projeto, que a senhora Carolina Luísa da Cruz Prates presta relevantes serviços ao município de Nova Lima, sobretudo na área cultural, dança, e reside em nossa cidade desde 2004. O interesse público existente no grandioso trabalho desempenhado por ela é indiscutível, motivo pelo qual torna-se extremamente merecedor da dita homenagem. Assim, pelos termos estampados acima, emitimos parecer favorável ao segmento do pleito. É o nosso parecer, passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, com data do dia 30 de maio de 2016, assinaram os vereadores Gilson Antônio Marques, Alessandro Luiz Bonifácio e Fausto Nichini Ferreira. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão Especial, referente ao projeto de decreto legislativo 328/2016, autoria da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que concede o título de cidadania honorária de Nova Lima, a senhora Sandra Milanslava Gil Carneiro Tibo. Parecer da Comissão Especial, referente ao projeto de decreto legislativo de número 328/2016. Concede o título de cidadania honorária de Nova Lima a senhora Sandra Gil Carneiro Tibo. Membros nomeados, vereadores Gilson Antônio Marques, Alessandro Luiz Bonifácio e Fausto Nichini Ferreira. O disposto na ementa transcrita acima é disciplinado na forma do artigo 100 do Regimento Interno relativo à especificação das comissões temporárias e, entre essas, as comissões especiais, constituídas para análise, apreciação e manifestação final acerca do estatuído no artigo 101, inciso 4º, emissão de pareceres. A comissão especial instituída na forma da lei recebe o projeto de decreto legislativo de autoria da ilustre vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que objetiva auferir à senhora Sandra Gil Carneiro Tibo o título de cidadã honorária de Nova Lima, conforme preceituação contida nos artigos 33 e 172 da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. A iniciativa da autora em conceder o título de cidadã honorária a esta honrada mulher é plausível. Mineira de Almenara, casada com Tárcio de Souza Tibo e mãe de 3 filhos, entre eles Rafael Carneiro Tibo, Maria Carneiro Tibo e Daniela Carneiro Tibo, além de 4 netos, todos nascidos no município. Essa mulher lançou-se ao mundo. Em sua jornada de vida, que escolheu por vocação, sempre pautou suas atitudes pela honradez e dignidade, que caracterizam apenas aqueles que realmente comprometem-se com a busca pelo bem comum. Formada em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, alcançou conquistas que, mais do que engrandeceram o seu próprio currículo, trouxeram grandezas às vidas daqueles que foram tocados pelos efeitos de suas atitudes. Foi uma das responsáveis pela implantação da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e do Estado do Amazonas, bem como assistente social dos Correios e responsável pela implantação de diversos programas de nível nacional, entre eles Menor Aprendiz, preparação para aposentadoria, reabilitação profissional e etc. Em Nova Lima, foi responsável pela implantação do projeto SEACOM, na administração do prefeito Vitor Penido, bem como foi de suma importância a sua participação para a criação e ampliação e implantação do sistema prisional APAC no município. Assim, mediante ao exposto no bojo do presente, essa comissão reconhece como procedente a matéria e do procedimento de trâmite imposto à mesma,
via rito especial, vez que comissão especial tem prazo certo de duração, cessando suas atividades quando atingida a finalidade, o que o fazemos neste momento, manifestando favoravelmente pelo objetivo. É o nosso parecer, passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 30 de maio de 2016, assinaram os vereadores Gilson Antônio Marques, Alessandro Luiz Bonifácio e Fausto Nichini Ferreira. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. Levando em consideração a colocação da comissão especial em favor do título de cidadania honorária, a senhora Sandra Tibo, eu gostaria de solicitar ao senhor que consultasse ao plenário para colocar hoje em votação o projeto. Consulta o plenário sobre a solicitação da vereadora Ângela Lima. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, o vereador Fausto Nichini. Vereadora Ângela Lima, eu gostaria de parabenizá-la, viu? Por estar concedendo esse título a Sandra. É uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa com a dignidade, uma busca constante do bem comum e pelo trabalho também que ela vem fazendo há muitos anos na PAC. Parabéns, viu? Muito obrigado. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Alessi Campos. É só para já antecipadamente justificar meu voto favorável, não somente ao voto que dá o título de cidadã honorária a Sandra, da PAC. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Sandra até em outras áreas, além da PAC. Ela é muito séria, realmente, recentemente inaugurada a PAC feminina, com certeza teve um trabalho muito grande da parte dela, envolvendo e acelerando, inclusive, a inauguração desse novo pavilhão, né, que será a PAC feminina, e vai ser muito importante aí para a nossa cidade, que mais uma vez vai se tornar conhecida ainda mais no Estado e no país. E aproveitar também para poder cumprimentar o vereador Flávio, que também colocaremos em votação hoje o projeto que concede cidadã honorária também da Carolina Luiza Prats, nossa querida Carol. Eu já falei, a Carol trabalhou durante 16 anos na escola de dança, com certeza é a que fez crescer a escola de dança, né? Mas quem sabe ela volta para a escola, né? Infelizmente ela foi prejudicada, não só ela, quanto a escola, quanto os alunos que aprenderam muito com ela e o ensino da dança. Muito importante. E, por último, já aproveitar também a fala, para terminar, solicitar aos nobres colegas a votação para a denominação de rua do Adair Gonçalves. Quem lembra aí, nosso querido Adair Boca, que era um grande locutor aí, funcionário público municipal, que trabalhou tantos anos aí, prestando um excelente serviço público à cidade. Muito obrigado. Solicito ao secretário a leitura do parecer da comissão especial referente ao veto integral do projeto de lei número 1569/2016, autoria do vereador Fausto Nichini, que cria o bilhete especial de transporte coletivo urbano do desempregado no âmbito municipal e dá outras providências. Parecer de comissão de formação temporária e especial com fins de exarar parecer a veto de lavra do senhor chefe do Executivo Municipal. Veto integral ao projeto de lei de número 1569/2016, que cria o bilhete especial de transporte coletivo urbano do desempregado no trânsito municipal, no âmbito municipal e dá outras providências. Membros designados, vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereador Leci Alves Campos e o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Inicialmente, poderíamos reportar para dizer que, sob o aspecto de funcionamento e instalação da Comissão Legislativa, são instituídas as comissões de caráter permanentes e temporárias.
as primeiras para atender o período da legislatura e as outras para o funcionamento por prazo certo e para determinado fim. Contempladas diversas outras, ocorre, porém, que no bojo das comissões temporárias são contempladas diversas outras comissões para tratamentos diferenciados, das quais aparece a comissão especial, com competência para analisar e manifestar sobre matérias de alta relevância, como, por exemplo, a apreciação de veto. Em suas razões de vetos, para o caso em tela, o chefe do Executivo Municipal fundamentou que dispor sobre a prestação de serviço de transporte coletivo urbano municipal é prerrogativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme preconiza o artigo 57 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, trata-se de matéria eminentemente administrativa. Segundo, em relação à possibilidade de configuração de renúncia fiscal, devemos analisar a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de número 101/2000, que limita a ação do legislador na concessão de incentivos de natureza tributária nos termos do artigo 14, que assim prescreve. Artigo 14. A concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devia iniciar sua vigência e nos dois seguintes: tender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Ademais, a alteração das condições de prestação do serviço por parte da concessionária do serviço de transporte coletivo urbano levaria também à revisão do contrato, podendo acarretar a necessidade de atualização financeira do mesmo, culminando com ônus para o município. Nesse sentido, pelos fundamentos estampados neste parecer, é que emitimos o nosso parecer pela manutenção do veto. É o parecer passo do Legislativo Dr. Sebastião Fabiano Dias, com data do dia 30 de maio de 2016, assinaram os vereadores Maria Ângela Dias Lima Pereira e Alessandro Luiz Bonifácio, e não assinou o vereador Leci Alves Campos. Consulta o plenário e coloca em votação a dispensa de interstício e votação em 2 turnos na segunda parte da reunião do projeto de lei 1588/2016. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Esse projeto é o... Esse é o de Itaí. O outro, né? Ah, tá. Só que houve uma confusão. Por deliberação plenária, coloca o projeto de lei 1588 em primeira votação, em única votação, em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Consulta o plenário e coloca em votação a dispensa de interstício para a votação única da segunda parte do decreto legislativo 327/2016. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Por deliberação plenária, coloca o projeto de decreto legislativo 327/2016 em primeira e única votação, em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Encaminha o projeto à sanção. Promulgação. Encaminho à promulgação. Por deliberação plenária, coloca o projeto de decreto 328/2016 em primeira e única votação, em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Resultado da votação: aprovado, 8 votos. Encaminho o projeto à promulgação.
Por falta de quórum, está terminada a reunião nessa data. Agradeço a todos. Boa noite.